A mensagem dessa noite está baseada em Provérbios capítulo 1, abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 1, primeiramente eu farei a leitura do versículo 7 até o versículo 9 deste provérbio, deste capítulo. E como eu já disse, nós estamos no mês da criança, sejamos como elas, esse é o tema do mês, o tema geral, mas para esta noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração e o tema da mensagem especificamente para essa noite é servindo desde cedo. Toda criança, enquanto você encontra aí Provérbios 1, eu quero relatar isso. Toda criança que teve uma vida desde cedo servindo ao Senhor, quando ela é mais adulta, quando ela já chega à juventude, à fase adulta, ela se lembra dessa infância e ela pode dizer: a minha infância foi marcante. Aqui está um testemunho vivo disso, sou eu. Eu tive uma infância marcante. A minha infância foi uma infância cercada da graça e da bênção do Senhor, pela oportunidade que eu tive, através da vida dos meus pais, de servir ao Senhor desde cedo. Então, primeiramente, falando sobre sejamos como elas, nessa noite o Senhor nos direcionará, através da sua palavra, sobre a importância de se servir abundantemente ao Senhor, como diz a sua palavra. Provérbios capítulo 1, versículos 7 a 9, mesmo assentados como os irmãos estão, mas em reverência ao Deus da palavra, nos diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teus pais e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Eu quero fazer a leitura ainda, na nova versão transformadora, sobre como essas palavras estão traduzidas ali. Mesmo texto, os mesmos versículos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai, e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Todos que tiveram a oportunidade de serem educados por pais tementes ao Senhor, podem declarar essa palavra de todo o coração. Podem declarar esta palavra, especialmente o versículo 9, que o que aprenderam com eles é coroa de graça na cabeça e colar de honra em seu pescoço. Pastor, eu não tive essa oportunidade, mas Deus, Ele devolve a oportunidade de você agora, pai e mãe, ser melhor do que os seus pais foram com você. Ele devolve a oportunidade para que tudo aquilo que você então não teve condições de aprender com seu pai e sua mãe, talvez também porque eles não conheciam a palavra do Senhor, porque aqui esse texto é para quem conhece a palavra do Senhor. Então você deve também nesse momento se colocar diante do Senhor e dizer a Ele o seguinte: Senhor, usa nesse tempo a minha vida para que eu possa transmitir aos meus filhos
as crianças, aqueles que o Senhor tem confiado a mim como filhos, que alguns aqui têm mais que um filho, aquilo que eu não aprendi. É por isso que então nesta noite, falando de que nós temos que ser ou sejamos como elas, eu quero desafiar a você também esquecer o teu passado, e se você não conseguiu servir desde cedo ao Senhor, transmita esta oportunidade, esta bênção, esta honra aos teus filhos. Não deixem que eles sejam vítimas da mesma coisa que você foi, da mesma situação que você passou. O Senhor te trouxe aqui, meu irmão e minha irmã, porque te ama. E Ele, como um Pai amoroso, Ele quer nos ensinar a temermos a Ele, porque isso é o princípio do conhecimento. Se não tivermos oportunidade, Deus está colocando isso no meu coração, eu vou continuar falando. Se nós não tivermos oportunidade de termos pais que nos ensinaram no caminho do Senhor, o seu Pai celestial, a Ele você deve temer, e Ele é o princípio de todo o conhecimento. Não há desculpa para que você não seja um pai melhor para os seus filhos. O temor do Senhor, descrito aqui nesse texto, meu irmão e minha irmã, não se trata do medo. Russell Shedd, ele deixa isso escrito no comentário aqui, a Bíblia inclusive que eu estou usando, e ele diz assim: o temor do Senhor não se trata de medo. Os filhos de Deus desconhecem o medo para com o seu Deus, mas respeitam de maneira tal como filhos devem respeitar aos seus amados pais. O temor do Senhor é culto divino, é reverência, é atenção respeitosa, é confiança de filho para com um Pai tão poderoso e amoroso como é o nosso Deus. O temor do Senhor aqui descrito nesse versículo 7 de Provérbios capítulo 1 é a observância dos preceitos divinos em gratidão por sua misericórdia, para a maior glória de seu nome. Então, na verdade, nós tememos ao Senhor porque o respeitamos, e em gratidão pela sua misericórdia nós o obedecemos. Sejamos como elas. Criança, ela não tem outra alternativa, muitas vezes é encurralada pela situação, e a situação se chama pai e mãe, ela não tem outra alternativa a não ser obedecer. O pai fala assim, que tem autoridade, a mãe, senta ali, é obediência, senta ali, e a criança, é para você sentar, e ela tem que sentar, por respeito, não é assim? A obediência, ela se pauta no respeito, e por respeito a Deus, sejamos como elas, como as crianças, que são colocadas, sim, submetidas, você pode achar até essa palavra pesada, submetidas a obedecerem, e eu e você também precisamos obedecer a Deus, porque também temos em nosso coração a gratidão pela sua misericórdia, assim passamos a observar os seus preceitos, os seus ensinamentos divinos. O temor ao Senhor é a base, é a fonte para todas as coisas da nossa vida, e são chamados de loucos os que desprezam o temor do Senhor. O louco, nécio e sábio aparecem frequentemente contrapostos nos livros de Provérbios. Os irmãos podem perceber, toda vez que vai falar sobre ensino, ali é declarado o sábio, o prudente, o inteligente, o que teme ao Senhor fará assim, e vai falar, obedecerá. Mas o louco, o nécio, o desequilibrado, ele não vai aprender nada, ele vai desprezar o conhecimento. Então o louco, o nécio e o sábio aparecem frequentemente contrapostos no livro de Provérbios. O louco ou o insensato é aquele que despreza o conhecimento. O louco e insensato é aquele que expande a sua ira
O próprio Provérbios 29:11 fala que quando você chama a atenção de um louco, ele fica irado. Enquanto que o que é sábio, não, ele quer aproveitar aquele ensinamento. Uma das coisas que eu sempre tenho falado para as pessoas que se incomodam quando são chamadas a atenção, né? Ó, meu irmão, minha irmã, não fez certo aqui, não aconteceu bem ali, o teu procedimento ali. É a pessoa que não teme ao Senhor, ou que não é sábia, tende a se irar. Mas a pessoa que é sábia, ela vai querer aprender com aquilo. Sejamos como elas. Nem toda criança, no primeiro momento que você diz para ela, vai por esse caminho, faz assim, me obedeça, ela vai de pronto obedecer, mas sem alternativa, por causa também do respeito e da autoridade dos pais, ela terá que obedecer, e lá na frente, ela vai se lembrar. Eu me lembro, irmãos e irmãs, de tantas experiências com os meus pais, que eu tive que me submeter à obediência, e louvo a Deus por cada momento que eu obedeci a minha mãe e meu pai. Uma vez, estava escuro, bem escuro, tinha acabado a luz na rua, né? A energia, tinha acabado em casa e na rua, e nós estávamos com culto na minha casa, me lembro como se fosse hoje, tinha uns 4 anos, hein? E eu me lembro, e aí, a minha mãe disse, uma mãe disse para o seu filho, não vai lá, porque o lobo mau te pega. A minha mãe falou, não vai lá, porque você vai apanhar. Minha mãe já falava diferente. Bom, o apanhar me deixou meio assim, mas o lobo não deu temor para o menino. Esse menino hoje é um pastor, eu dei ele no Facebook. E aí esse menino saiu com tudo, irmãos, e na frente da minha casa, o meu pai não tinha ainda feito a grade, tinha uma muretinha, que era a base para receber a grade, e arame farpado, para proteger, porque na cidade da minha infância, tinha vaca, cavalo, na rua andando, né? Tinha um pasto lá, o cara não gostava de cercar, e os animais dele ficavam passeando, então todo mundo fazia uma cerquinha simples, só para os animais não entrarem, e esse menino, eu estou quase tentado a falar o nome dele, ele entrou no meio daquele arame, porque ele desafiou a mãe dele, ele entrou no meio daquele arame, e o desespero dos irmãos, porque foi a perninha dele para um lado, a outra perna para o outro, o braço entrou, e ele ficou literalmente enroscado naqueles arames. A minha mãe só olhou para mim, e eu louvei a Deus, porque eu não apanhei, e porque eu não me enrosquei naquele fio de arame farpado. Irmãos, quando a gente obedece, nós aprendemos com isso. O tolo, ele não aprende, porque ele expande a sua ira. O tolo, ele se mete em rixas, você vai falar com ele é rixoso, ele quer, se contrapor, mostrar ali as suas razões. Por fim, o louco ou insensato, à luz de Provérbios, é aquele que confia nas suas próprias ideias e acaba desprezando a sabedoria divina. Em nome de Jesus, o Senhor nesta noite já está trabalhando os corações que precisam de mudança, e aqueles que já têm andado por um caminho de obediência, permanecerá assim firme, porque é compensador. Amém, igreja? No versículo 8 nós encontramos, filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Versículo 8 do primeiro capítulo de Provérbios, traz uma declaração em que filho meu, no Oriente, era também um termo usado para o aluno que estava aprendendo. E nós, como a minha esposa sempre gosta de declarar, né? Nós somos eternos aprendentes, nós precisamos aprender a todo tempo. A todo tempo nós precisamos aprender. Quando você
é jovem, adolescente, você precisa aprender certas coisas, na juventude outras, na vida adulta outras. Quando você casa, então, você tem que aprender mais coisa. Vai aprendendo. Tem filhos? Vai aprender mais ainda. E quando chegar na idade avançada, você ainda vai olhar para trás e vai dizer: eu ainda não aprendi tudo. Eu tenho não é minha, claro, essa declaração ou esse ditado, mas eu sempre digo: eu vou morrer e não vou ver tudo. Cada vez que eu vejo um negócio absurdo, eu falo: nossa, eu vou morrer e não vou ver tudo mesmo. Nós sempre teremos que aprender. Mas eu quero falar para você nessa noite a respeito da obediência e que sejamos como elas, porque as crianças, e especialmente as crianças que servem ao Senhor desde cedo, trilham pelo caminho da obediência. A obediência, sem dúvida, é o que definirá a vida de uma pessoa para sempre. A criança que é bem instruída e que aprendeu a obedecer, além de muitas qualidades que a acompanharão, ela será muito feliz. Muito feliz. Sim, porque passou pelo ensino e pelo aprendizado. Então, pensando no tema geral do nosso mês, que devemos ser como as crianças, como elas, nós precisamos atentar. Como nós temos obedecido ao nosso Pai do céu? E eu já disse isso agora há pouco. Assim como uma criança que, mesmo contrariada, mas que não vê outra saída senão a obediência, senão obedecer, que sejamos assim também para com Deus. Os frutos pela obediência que nós colheremos, creia nisso, serão maravilhosos. Então você tem duas oportunidades nessa noite. Você que é mais novo, aprenda a obedecer mais ao Senhor. Você que ainda depende dos seus pais, aprenda a obedecê-los. Honra teu pai e tua mãe. Promessa da palavra de Deus para você, para que te prolongue os teus dias na terra. E também para você que já passou da fase de adolescência, de criança eu não preciso dizer, porque as crianças nem aqui estão. Mas você que ainda já passou da fase da adolescência, da juventude, você que já é casado, você que já tem filho, agora você vai ainda mais obedecer ao Senhor. E aquilo que você não aprendeu antes, você aprenderá agora para transmitir aos seus filhos. E o Senhor me trouxe à memória, para que eu pudesse compartilhar com a igreja aqui, 3 histórias diferentes a respeito de crianças que começaram a servir ao Senhor desde cedo, desde muito cedo, e que foi uma infância marcante. Eu tomei a liberdade de me incluir entre um desses 3, não porque eu me sinta alguma coisa, mas é porque eu ainda tento a todo momento na minha vida, eu vou falar um pouquinho sobre isso na conclusão, resgatar sempre aquilo que eu aprendi quando criança, porque eu tive uma infância instruída na palavra, pelo Senhor, no Senhor, através dos meus pais. Então, a minha história, eu quero falar a respeito de Mateus 21:16. Abra sua Bíblia comigo lá, por favor. Eu sempre ouvi este versículo, porque desde muito cedo eu comecei a louvar ao Senhor. Meus pais investiram na minha vida, e eu comecei a cantar com 3 anos de idade. E às vezes quando eu ia numa igreja cantar, era um tempo para me colocar em cima de um banquinho, para eu ficar mais ou menos alto. As igrejas naquele tempo, irmãos, não tinha púlpito assim mais elevado, uma ou outra que tinha, a maioria era plano mesmo, sabe? Uma ou outra tinha lá só o espaço do púlpito um pouquinho mais alto para o pastor ficar, mas nas laterais não tinha nada alto. E algumas igrejas que eu ia cantar,
o pastor não aceitava que ficassem atrás do púlpito. Mas também eu ia ficar assim, né? Então, era bom que me colocassem ao lado. E eu ficava em cima de um banquinho, de uma cadeira, o que me arrumavam ali na hora. Mas um versículo que marcou a minha vida foi esse versículo aqui de Mateus 21:16, porque muitas vezes quando eu era convidado para cantar, eu era apresentado assim, o pastor, o dirigente, alguém que estava lá na frente, dizia: nesse momento nós vamos ouvir uma criança, ele vai louvar o Senhor, e como Jesus disse, é da boca de pequeninos e crianças de peito que tirasses o perfeito louvor. Então eu quero chamar aqui o nosso irmão Marcinho. Aí eu chegava lá, me colocava em cima da cadeira, a igreja ficava rindo, até eu me colocar lá, eu dava risada também, aí soltavam lá um playback e eu cantava. Desde muito cedo, irmãos, eu vivi intensamente na igreja. Os meus pais, especialmente a oração da minha mãe, mas depois o meu pai acompanhou nisso também. Os meus pais consagraram a minha vida a Deus. Não foi só uma apresentação. Eu lamento porque muitos pais às vezes chegam aqui no dia que o neném nasceu e falam: pastor, apresenta ao Senhor. E podem perceber que eu oro apresentando e consagrando ao Senhor. Sim ou não? Vocês já ouviram? Vocês perceberam isso já? Mas quando sai daqui que eu entrego para o pai e para a mãe, está apresentado. E agora quem tem que continuar a obra, o trabalho, é o pai e a mãe. E muitos, infelizmente, não entendem que aquela criança foi consagrada ao Senhor. E fala: já apresentou, tá bom. Não é passe de mágica. Não é algo que orou e saiu daqui e já está carimbado. Não, aquela criança agora precisa, como consagrada que foi, viver para o Senhor. E os pais ensinarem a criança desde, olha aqui como Jesus declarou, desde aquela criança de peito. As crianças pequeninas são delas que Jesus, que Deus, o nosso Pai, e Jesus declarou isso, tira o perfeito louvor. Então saiba de uma coisa: o seu filho e a sua filha devem sim serem apresentadas ao Senhor no nascimento, mas consagradas a Ele para toda a vida. Isso foi algo importante na minha vida. Vez ou outra eu posso dar um testemunho, a oportunidade que eu tenho para contar o meu testemunho de como eu cheguei até aqui. Foi por causa da minha enfermidade, recém-nascido, 1974, agora em novembro eu vou completar 48 anos, transfusão de sangue era algo muito difícil, já existia, mas era algo muito difícil, não tinha na região em que eu nasci, não tinha ainda em São José do Rio Preto, só em São Paulo, e foi pedido um valor altíssimo aos meus pais, caso quisessem me levar para um dos hospitais em São Paulo e fazer a transfusão de sangue, porque eu nasci com uma infecção muito forte no sangue, e eu comecei a tomar antibiótico para reverter aquela infecção, e os médicos não estavam muito otimistas, não, de que eu sobreviveria. Depois, quando eles perceberam que eu iria sobreviver, disseram a minha mãe e meu pai, numa das raras visitas que eles fizeram, enquanto eu estava internado em Santa Fé do Sul, foi onde eu nasci, mas eles moravam em outra cidade, Palmeira do Oeste, 60 quilômetros, trecho de terra, e a médica disse: olha, ele tomou uma carga muito forte de antibiótico, e isso vai comprometer os seus ossos e os seus dentes, provavelmente com 15 anos, ele não vai ter mais nenhum dente na boca, e Deus é Deus de aliança, Deus de promessa, porque quando eu fiz 15 anos, chegou um pessoal na empresa que eu trabalhava, no escritório de contabilidade, e disse assim: nós queremos fazer um convênio odontológico aqui com a sua empresa, e o proprietário lá, do escritório, fez esse convênio, ofereceu para a gente, era um valorzinho bem baixinho por mês, e eu, assim que chegou a carteirinha, datilografada ainda, assinada lá pelo cara do convênio, eu falei: opa, já vou lá. E cheguei, subi uma escada,
E a mulher, a dentista, me sentou lá na cadeira. Abre o bocão aí, eu abri. Ela olhou meus dentes. E nesse momento, me veio à mente, eu ouvindo a voz da minha mãe dizendo: a médica falou isso a respeito de você. Você não teria mais nenhum dente. Eu estava com 15 anos. Nesse dia. E a dentista disse assim para mim: você, se cuidar do seu dente, e a minha esposa tem me ajudado com isso, né, Nenê? Tanto que o irmão Alcides, quando me vê, me liga, ele fala: já escovou o dentinho, pastor? Porque aí ele pegou a Margarete um dia perguntando no retiro: você já escovou o dente? Ela disse assim: se você cuidar dos seus dentes, como eu estou vendo aqui, você terá dentes para o resto da sua vida, você não vai precisar usar prótese. E veio em minha mente na hora a voz da minha mãe dizendo: a médica disse que com 15 anos você não teria mais nenhum dente na boca, mas eu orei ao Senhor, porque você foi consagrado ao Senhor. Olha, eu quero dizer para os pais que estão aqui, não é preciso ter uma situação aguda, triste, de enfermidade, de doença, para você dizer: agora meu filho vai servir ao Senhor, porque eu também já ouvi um monte de gente falar isso, não aconteceu nada. É triste, mas é verdade. Não precisa de uma situação aguda dessa, como eu vivi. Não é verdade, né? Minha mãe e meu pai viveram mais, porque eu nem me lembro das dores, do que eu sofri. Mas quando os meus pais me consagraram ao Senhor, eles levaram isto a sério. A minha mãe se restabelecendo da cesárea, o meu pai era lixeiro na cidade, recém-contratado, não era ainda serviço público, ele não podia faltar, e a minha mãe também, por causa da recuperação, da cirurgia, não ficou comigo no hospital, e o pastor da primeira igreja batista em Santa Fé do Sul, saudoso pastor Pacheco, sempre que eu encontro com o filho dele, que é um pouquinho mais velho do que eu, ele fala assim: ei, meu pai dava notícias suas no rádio. A igreja tinha um programa no rádio meio-dia, e a minha mãe e a minha avó ligavam o rádio para ouvir notícias de como eu estava, porque o pastor passava lá, perguntava como eu estava, e pelo rádio falava como eu estava. Aí um dia chegou a triste notícia de que eu não iria sobreviver. E nesse dia então, eu tinha recebido alta, fui para casa e tive outra crise. E quando o meu bisavô chegou lá no ponto de táxi e disse assim: me leva para Santa Fé com essa criança, porque ele está com uma febre altíssima. Lá na farmácia falaram: ó, é uma febre que eu não sei como ele já não convulsionou, leva agora. O taxista pediu um valor indecente, que o meu bisavô tirou do bolso a aposentadoria dele e disse: eu te pago tudo isso aqui, mas leva o meu bisneto, no caso, leva o meu neto. E aí correu comigo, e a minha avó e a minha mãe ficaram chorando em casa. Foi quando a minha avó disse para minha mãe: ele é de Deus, foi Deus quem te deu, e ele pode tomar, mas você pode fazer também, que é a próxima criança que eu vou tratar aqui, que começou a servir desde cedo ao Senhor. Mas você pode fazer como Ana. Lembra que Ana disse ao Senhor que se ela tivesse um filho, ela o daria ao Senhor? Entrega ele ao Senhor e diga para o Senhor: olha, ele vai ser seu, ele vai te servir. Irmãos, isso aí é compromisso. Eu não quero pedir para ninguém levantar a mão, mas se algum pai ou mãe fez essa promessa um dia e não está cumprindo, esse voto, essa declaração a Deus, isso é muito sério. Mas nós estamos na graça. Mas Deus é um Deus de aliança, e Ele não quebra princípios. Se você falou que o seu filho e sua filha ia servir ao Senhor, corra. Se você não fez o serviço de casa, corra atrás dela e fala: por favor, um dia eu disse que você serviria ao Senhor, me ajuda, vem servir ao Senhor comigo. Puxa de volta, traga de volta. Pastor, é bom para você e muito melhor para o seu filho. E a minha mãe então fez essa oração de Ana, que ela me entregaria ao Senhor. Então a minha infância, irmãos e irmãs, foi marcada
por servir a Deus, a partir do voto da minha mãe. Quando chegou na nossa cidade lá, na época, minha cidade, o pastor Mário e a irmã Maria são vivos até hoje. Eu estive com ela há 3 meses. Minha mãe contou a história para ela, e ela disse: o que a irmã está esperando? Aí ela disse: então, eu estou esperando ele ficar mais adulto, ter consciência. Eu vou contar a história para ele, e aí ele vai decidir. Aí meu bisavô, ele vai ser pastor, e o negócio pegou mesmo, né, irmãos? Ele vai ser pastor. Aí a irmã Maria disse assim, com muita paciência, até hoje, muito amorosa: mas o irmão Antônio, para minha mãe, irmã Maria, vocês estão dependendo da escolha dele, mas quem fez o voto foi a senhora, foi a irmã. A irmã não vai esperar ele decidir. Tem pai hoje que fala: ai filho, a igreja que você quiser ir com a mãe, com o pai, nós vamos. Você que tem que dar a direção para o seu filho. Não é aqui que aprende a palavra de Deus? É aqui que nós vamos ficar, meu filho. E aí, a minha mãe então falou para ela: aí o que eu faço? Ela disse: vamos começar a ensinar ele a cantar, porque ele já pode começar agora. E ela começou a me ensinar a cantar. Quando ela veio aqui há alguns anos, no meu aniversário de 35 anos, que a minha esposa preparou essa surpresa para mim, juntamente com a igreja, ela contou aqui que ela achava interessante porque as crianças estavam brincando, mas quando eu ouvia o violão, eu já ia para perto dela, e ela dizia: você quer cantar? Senta ali. As crianças me chamavam para brincar, dessa parte eu não lembro, e eu dizia: não, eu quero ficar aqui aprendendo a cantar. E aí eu ficava lá com ela horas, aprendendo a cantar. Não aprendi muito, mas ela me ensinou, a culpa não é dela. E com isso, a minha infância foi marcada por servir a Deus. E conforme eu fui tomando a consciência do que era servir a Deus, mas porque isso foi plantado tão cedo no meu coração, eu assumi então para mim o desejo de continuar fazendo a vontade de Deus. Aí ninguém mais precisou me empurrar mais. Eu já tinha aprendido. E ingrato também é o filho e a filha que foi encaminhada nos caminhos do Senhor e que por vontade, bel prazer, também abandona o caminho. Eu sei que tem pais aqui talvez pensando sobre isso, mas eu fiz o que eu deveria fazer. E sim, existe também o lado da ingratidão do seu filho. Mas ore a Deus, não desista de orar, para que ele volte, para que ela volte, para que ele volte a servir ao Senhor. Eu me lembro com muito carinho de cada repreensão que eu tive, e por assumir tão cedo o ministério. E já vou parar de falar da minha experiência. Eu uma vez fui numa igreja, e olha também a responsabilidade que meu pai assumiu para mim, né? Você vai ser o cantor, eles gostavam de falar assim, o cantor oficial da série de conferência do aniversário da igreja. Olha que nomão grandão, gente. Eu não tinha nem tamanho para todo esse nome grande desse jeito. E o meu pai me levou, e eu cheguei lá, eu levei os playbacks errados. Criança, né? E o meu pai cobrando de mim: mas eu falei para você que era tal música, por que você trouxe essa? E eu ali, aí sabe o que o meu pai falou para mim? Então agora você vai aprender essas que você nem conhece. Eu tive que aprender correndo lá, desde cedo, assumindo responsabilidade. A pastora Amélia esteve aqui na sexta-feira no chá, e ela falou sobre desculpas, né? As pessoas dão desculpas para tanta coisa, e ela disse: eu deveria dar muitas desculpas. Eu fui diagnosticada com câncer, eu tenho um marido, que é o pastor Elias, da PIB de Jales, enfermo, e tenho a minha mãe de 94 anos que eu estou cuidando. Eu poderia dar desculpas, eu poderia ter crescido diferente, dando desculpas, porque tem gente que fala assim hoje: mas esse extremo talvez não seja bom, pastor, porque ir lá no meio da vida, lá no final da vida, cansa. Não cansa, eu quero é mais, eu quero buscar mais ao Senhor. Aliás, o que eu tenho percebido, e esse mês, especialmente por causa desse tema, tem me trazido à memória, é que eu preciso resgatar ainda mais o que eu fui um dia, e não regredir, e não voltar atrás. Abra comigo agora em 1 Samuel, capítulo 1.
1 Samuel, capítulo 1. Agora eu vou falar a respeito de uma outra criança que também teve uma infância marcante e desde cedo servia ao Senhor. Enquanto os irmãos e irmãs procuram 1 Samuel capítulo 1, quantos estão aqui nesta noite que já vem à igreja desde o seu nascimento? Não precisa ser só nessa igreja não, que já conhecem a igreja, os seus pais já estão na igreja desde o seu nascimento. Vou melhorar, até os 5 anos de idade já estavam na igreja. Levanta a mão. Glória a Deus que você está com o Senhor até hoje. Mas por outro lado, essa palavra vai ser assim, ó, tum, na boca do estômago. Sabe por quê? O que você está fazendo com essa experiência toda? Você que foi apresentado ao Senhor um dia aqui, nesse altar, por mim, pelo pastor anterior, o que você está fazendo? Porque esse menino aqui reuniu de uma vez só na vida dele, por servir desde cedo ao Senhor, sacerdócio, profeta, foi sacerdote, profeta e juiz. E às vezes a gente olha para quem nasceu na igreja, nasceu já com os pais na presença do Senhor, como era o caso de Ana, Eucana, os pais de Samuel. E como diz os antigos, né? Se pegar e colocar numa panela, não dá um caldo mais. É preciso, meu irmão e minha irmã, que você resgate isso em nome de Jesus. Sejamos como elas. Essas crianças agora que eu vou falar para você, Samuel. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 23, nós encontramos o seguinte: Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Com essa palavra de Eucana, ele quis dizer o seguinte para sua esposa: confirme o Senhor que você está fazendo certo. Não era para você já entregar agora, mas ele era recém-nascido. O desmame de uma criança, nesse tempo aqui, era mais ou menos aos 3 anos de idade. Então, os comentaristas, os estudiosos da Bíblia diz o seguinte, que ele foi apresentado ao Senhor, entregue no templo, entre 3 a 5 anos de idade, para nunca mais sair de lá. Tem alguém aqui que o pai já trancou na igreja? Não por acidente, eu estou falando, trancou e nunca mais veio buscar. Então você está em lucro, porque Samuel não teve escolha, ele ficou no templo. Mas olha, essa história é marcante de uma mãe obediente, mas também de uma criança que aprendeu desde muito cedo a ouvir o Senhor. É o que tem que chamar a nossa atenção aqui nessa noite. Não feche a sua Bíblia e vá comigo agora para o capítulo 2, versículos 18 a 19. Olha só o que diz a palavra. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ele era tão pequeno, que olha o que diz o versículo 19, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual.
Essa mãe via o filho uma vez por ano e levava a roupa para ele uma vez por ano. À medida que ele ia crescendo, ela levava uma túnica nova para ele. Então, um menino que também aprendeu a viver em contentamento. Hoje tem crianças que abrem a gaveta assim, ó, a gavetona vai parar lá naquela parede. Eu não tenho tênis, mãe. O Samuel vivia com uma túnica por ano. Comece a ensinar o seu filho a ter contentamento também. Uma túnica por ano. Continuando, mesmo capítulo 2, agora o versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Isso é sobre a obediência de Ana. Olha o que ela recebeu do Senhor. Mas quanto ao jovem Samuel, este crescia diante do Senhor. E o versículo 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Sabe a quem foi dita essa mesma palavra? Muitos anos depois, Jesus. Pai, mãe, você gostaria que o seu filho e sua filha, um dia lá na frente, alguém olhasse para ela, para o exemplo do seu filho, da sua filha, para a vida que ele tem, para a vida de devoção, para a vida de compromisso com o Senhor que ele e ela têm, e alguém diga: eu vejo Jesus em você. Olha, Samuel recebeu uma declaração, aqui no texto, que esta mesma declaração foi dada a Jesus. Tal era o comprometimento desse menino, que desde tão cedo foi para o templo. Pensa que ele não cresceu com os anseios de uma criança, um desejo de brincar, um desejo de fazer coisas de criança, criancice, arte, mas a todo momento, eu imagino que ele era chamado a atenção: Samuel, Samuel, você é diferente. Irmãos, eu louvo a Deus que eu cresci ouvindo isso dos meus pais. Todo mundo ia para a rua, toda a criançada ia para a rua, eu ia também, mas eu não podia voltar com reclamação para casa. Escola, rua, vizinho, minha mãe falava: você pode brincar, mas eu não quero ninguém no meu portão falando que você fez arte. Um dia, eu fui num negócio de... os meninos descobriram, no meio do nada, um brete, e tinha lá bezerros, tudo menino assim, 8, 9 anos, e o chefe da gangue falou assim: vamos lá para a gente treinar montaria. Irmãos, eu tinha medo até da vaca me olhar, e eu fui junto, mas eu ia assim já pensando: ai, se a minha mãe souber, ai, se a minha mãe souber. Cheguei lá, irmãos, o primeiro que subiu lá no tal do bezerro, não tinha nada, não tinha casa perto, era um negócio mesmo no ermo assim, bem solto assim, no meio do nada. O primeiro menino que subiu no bezerro, o bezerro já levantou e derrubou, e ele quebrou o braço. Irmãos, eu pequei nessa hora, que eu já pensei antes ele do que eu, né? Porque como que eu ia chegar em casa e falar para minha mãe: mãe, eu quebrei o braço. Aonde, meu filho? Aí acabou a brincadeira, nós viemos embora com o menino chorando, aí cada um com seus problemas. Ele foi lá resolver com a mãe dele, e eu cheguei santo em casa, olhando se meu pé não estava sujo das coisas lá dos animais, mas isso era latente na minha mente: eu não posso desobedecer a minha mãe, eu não posso desobedecer ao meu pai, eles confiam em mim. Agora o capítulo 3, a respeito de Samuel ainda. Capítulo 3, de 8 a 10, diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez. Eu decidi a partir do 8, porque são várias vezes, são outras 2 vezes que o Senhor chama a Samuel, e ele pensa que é Eli, mas agora a partir do versículo 8, é que nós vamos chegar
ao alvo da mensagem a respeito de Samuel, de 8 a 10. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Bom, do jovem não saber quem falava com ele é uma situação, porque a própria palavra está dizendo, era um jovem, aqui um adolescente. Mas Eli só definiu na terceira vez. Aí no versículo 9 a palavra diz que, por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. A partir daqui começa o ministério de Samuel. Devolver um filho a Deus, como Ana fez, é o verdadeiro significado de mordomia. Em outros tempos que nós estamos vivendo, não estamos propondo ninguém ter um filho, esperar desmamar, sei lá depois de quanto tempo, e trazer para cá e falar: pastor, ó, pega que é seu aí, pode morar aqui na igreja. Não, porque nem eu moro aqui. Mas o entregar ao Senhor os nossos filhos é mordomia, porque foi o Senhor quem deu, não é nosso, é dele. Não diz a palavra: herança do Senhor são os filhos, ou dependendo da versão, os filhos são herança do Senhor. E a gente gosta desse texto, mas tem um momento que esse texto precisa ser vivido. E por último, falar de um menino também, que crescia diante do Senhor, e esse é o maior exemplo de todos, e este para mim é o melhor exemplo, o maior exemplo de todos para nós, porque mesmo ele sendo Deus, ele cumpriu a vontade do Pai, e ele cresceu em tudo diante de Deus e dos homens. E um detalhe: buscando sempre estar no templo, ao ponto que ele ficou até perdido por lá. E às vezes hoje os pais e mães, que não é nem o filho que está pedindo, quer poupar. Eu vou menos na igreja, porque senão eu vou deixar meu filho cansado. Quanto mais da presença de Deus, mais do agir de Deus, mais do ajuntamento, mais da comunhão, o teu filho vivenciar, o teu filho realmente experimentar, ele vai ganhar com isso, porque olha o que a palavra fala aqui, Lucas capítulo 2, versículo 40, é até o 49, mas eu quero falar aqui alguns versículos apenas, eu não vou ler todos os versículos, mas vamos lá. Lucas 2, de 40 a 49, começa dizendo assim no 40: crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele é Deus, porque ele veio 100% homem e 100% Deus, mas ele, para provar que é possível humanamente servir integramente também, com integridade a Deus, ele fez isso na sua própria vida, como menino ainda. O versículo 41 diz que anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, e foi nesse episódio que eles, sabendo que Jesus ali era obediente, e deveria, isso é um estudioso que declara, e deveria voltar no tempo certo perto deles, eles não fizeram caso de que, quando foram embora, Jesus não estava no meio deles. E o versículo 47 diz que todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. À moda daquele tempo,
A instrução consistia em um aluno levantar-se e responder à pergunta, e Jesus, ainda menino, não perdia a oportunidade de falar do seu Pai, de falar do reino de Deus. E levantou-se e ensinou. Mas o versículo 52 fala ainda sobre Jesus, do mesmo capítulo 2 de Lucas, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É necessário que nós nos importemos sim, como que nós estamos investindo na vida dos nossos filhos, mas sejamos como elas, como as crianças, como nós temos investido na nossa vida, no sentido de crescermos na presença do Senhor, como nós temos feito. Muitos dizem assim, eu não devo satisfação a ninguém, mas Jesus fez questão de que os homens o enxergasse a Ele como um filho verdadeiro do seu Pai, tanto os bons quanto os maus. Os bons o elogiavam, claro, e os maus o perseguiam, exatamente por causa da sua inteligência e devoção ao Pai, mas nada desviava Jesus do seu propósito. Concluindo, são 3 histórias onde a busca pela presença de Deus, na casa de Deus, é algo relevante. A minha vida sempre servindo ao Senhor. A vida de Samuel era ouvindo ao Senhor, e Jesus crescendo na presença do Senhor. Que você, através da obediência, serviço, ouvindo e crescendo, possa influenciar outras pessoas também. Que o Senhor realmente use a sua vida. Sejamos como Samuel, como Jesus. Eu sempre rebusco, igreja, em mim, aquele menino que amava estar sempre na presença de Deus. Sempre, Senhor, fala comigo, mesmo sendo tão criança, mas eu desejava isso. Eu quero que você se coloque diante do Senhor, feche seus olhos e coloque-se diante do Senhor. O Ministério de Louvor já virá aqui à frente. Nós vamos cantar o último cântico dessa noite, que vai dizer: como criança eu serei. Olha para mim, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso do Teu olhar, eu vou fazer o que for preciso para Te ver, para andar na Tua presença, eu vou fazer o que for preciso para buscar a Ti e viver para Ti. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite. É ela quem nos vivifica, é ela quem nos desafia, é ela quem nos transforma, é ela quem muda o nosso interior. E assim, Pai, eu peço para que o Senhor nos abençoe. Continua falando com a Tua igreja, ainda no decorrer dessa semana. Oh Deus, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Eu peço a Deus para que os pais aqui presentes possam investir mais em seus filhos. E aqueles, ó Deus, que não tiveram uma oportunidade na infância de Te servir e de Te buscar, que aproveite esse tempo que eles estão vivendo agora e também repassem para os seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.